Bom, então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 5º Simpósio do Complexo Hospitalar, né, da Universidade de Pernambuco, que traz como tema pesquisa em saúde e para a saúde. Nós vamos, então, coordenar a mesa pesquisa e inovação nos hospitais universitários, né, onde eu vou ser a coordenadora dessa mesa. Nós teremos como moderadora a professora doutora Rita de Cássia Moura, que eu gostaria que também abrisse a câmera, por favor. E como palestrante, as professoras doutora Tereza Cartacho Muniz e doutora Márcia Maria Camargo. Então, a professora Rita de Cássia Moura é docente da Universidade de Pernambuco desde 1996, da área de genética, é professora associada, doutora em ciências biológicas e mestre em genética pela Universidade Federal de Pernambuco nos anos de 2002 e 1995, respectivamente, licenciada em ciências biológicas pela Unicap em 1990, atualmente docente no curso de bacharelado em Ciências Biológicas e também diretora do Instituto de Ciências Biológicas, da UPE, membro do corpo docente permanente do Programa em Biologia Celular e Molecular Aplicada, da UPE, colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Genética da UFPE, diretora do Instituto de Ciências Biológicas, que eu acabei de falar, desculpa, atua nas áreas de genética e ecologia com ênfase em insetos, cujos estudos são principalmente em citogenômica evolutiva e ecologia molecular, respectivamente. Desenvolve ainda pesquisa nas seguintes linhas: citogenética, biodiversidade, estrutura de comunidade de insetos com ênfase em besouros e gafanhotos no Nordeste brasileiro. Colabora em atividades de extensão, de difusão da ciência. Tem experiência na gestão administrativa e acadêmica através de cargos e funções já assumidos, como, por exemplo, gerência de departamento, coordenação de programa de pós-graduação, coordenação setorial de pós-graduação, pesquisa e extensão e a própria gestão que ela está assumindo no momento, né? Também tem grande inserção na pesquisa, com orientações de projetos, coordenação de projetos, orientação de TCC, de iniciação científica, mestrado e doutorado, enfim, supervisão de pós-doutores e como parecerista DOC. A professora Maria Tereza Cartacho, que já está aí com a sua câmera aberta também. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em ciências biológicas também pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em ciências biológicas, biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo. É professora associada da Universidade de Pernambuco, pesquisadora e colaboradora do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco e do Centro de Transplante de Medula Óssea, Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Nacional do Câncer. Desenvolve projeto em parceria com a Universidade de Antuérpia, Bélgica, e na área de neurociências com o Research Center for Neuroengineering of Changes in Institutes of Advanced Technology, chinesa e acadêmica de ciências, e é pesquisadora e colaboradora do Hospital McGill. Tem experiência na área de medicina e na genética humana, atuando principalmente nos temas de polimorfismo genético em doenças degenerativas, etiopatogênese de leucemias e tumores sólidos da infância, marcadores moleculares em doenças neurológicas, doença arterial coronariana. Foi coordenadora geral da pós-graduação em pesquisa aqui na UPE por vários momentos e também pró-reitora de pós-graduação em pesquisa e inovação
também aqui da universidade. Foi secretária executiva do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação também, e coordenou o programa de Alianças para a Educação e Capacitação. E é responsável pelo Laboratório de Diagnóstico e Pesquisas em Câncer Infantil e Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A professora Márcia Maria Camargo de Moraes, por favor, eu não sei se ela está ouvindo a gente, mas para ela também abrir a câmera. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade também Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professora adjunta da Universidade de Pernambuco, tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em microbiologia aplicada e microbiologia clínica, atuando principalmente no tema mecanismos de resistência a antibióticos de isolados clínicos bacterianos. Então, é um prazer estar com todas vocês aqui nessa tarde. Espero que nós tenhamos um momento muito bom de discussão sobre esse tema. E nós vamos apresentar, eu acho que a gente pode definir, né? Eu acho que a gente pode fazer as duas palestras e abrir para perguntas posteriormente. O que vocês acham? Boa tarde a todos. Eu acho que sim, Viviane, é uma boa forma de trabalhar. Ótimo. E aí, então, eu vou passar a palavra para a professora Tereza Cartacho, que vai falar sobre marcadores moleculares na patogênese de doenças, e a professora Tereza terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, a gente vai fechar a câmera agora para deixar você à vontade, Tereza, fica à vontade. Obrigada. A apresentação, ela já deve estar aí, não é, Viviane? Eu acredito que sim. Deixa eu... Elô? Sandra, por favor, monitores, postem a apresentação da professora Tereza, por favor. Obrigada, Sandra. Obrigada, Viviane, pela apresentação. Excelente, gente, legal. Obrigada pela apresentação. E para mim é um prazer, né, participar. Eu acho que o evento está maravilhoso, né? Eu não tenho tido tantas oportunidades de participar, mas hoje foi maravilhoso. Então, está gastando, né, meus 15 minutos. Gente, eu vou tentar me virar nos 15 aqui, tá certo? Então, assim, o público, né, que estiver assistindo, os estudantes, os pesquisadores que estejam, eu vou falar um pouco sobre marcadores moleculares na patogênese de doença, de uma forma bem aplicada, inicialmente, mostrando um pouco do que a gente faz no Centro de Oncohematologia Pediátrica, porque a gente tanto faz a parte de assistência como de pesquisa. Pode passar o próximo. Pronto, tranquilo. Próximo. Pronto, então só mostrando para vocês, né, que o Centro de Oncohematologia Pediátrica, né, ele tem uma estrutura que faz parte do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e do complexo hospitalar, consequentemente, né, da Universidade de Pernambuco. Então, tem um papel importante no atendimento à criança com câncer, né? Que nesse caso a gente trabalha nas idades de 0 a 19 anos. O próximo. Aqui, para vocês verem, né? Aqui o OC, não é? O OC, GAC, e aqui é o Centro de Oncohematologia Pediátrica, e ali é o prédio de 7 andares, nosso laboratório fica no primeiro andar. Próximo. Bom, em 2002, né, com o apoio do projeto Criança e Vida, financiado pela Fundação Banco do Brasil, nós conseguimos construir ou organizar,
né, os laboratórios de biologia molecular, citogenética e imunofenotipagem, né, uma parceria da Fundação Banco do Brasil com o Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer. O próximo. Na sequência, gente, aqui vocês veem, né, um esquema mostrando exatamente os laboratórios que atuam naquela foto lá no primeiro andar, que são de citogenética, biologia molecular e imunofenotipagem. Eu cuido, né, do laboratório de biologia molecular mais especificamente, né, e apoio também no gerenciamento dos outros. Próximo. E aqui, gente, nós vamos entrar na nossa palestra propriamente dita, no tema. Então, eu mostro para vocês aqui que o que a gente trabalha é com marcadores moleculares na perspectiva não só do diagnóstico, como da pesquisa. A gente faz o diagnóstico da criança com câncer na perspectiva da imunofenotipagem, da citogenética, estudar os cromossomos, e da biologia molecular, que é mais minha área, que eu vou falar mais hoje, tá, gente? Eu podia falar de tudo ao mesmo tempo, mas, enfim, o que a gente estuda, né? Em termos de diagnóstico, em termos de marcadores moleculares, né, a gente estuda as alterações genéticas que acontecem, que ocorrem nos pacientes com câncer, mas eu também estudo outros tipos de marcadores moleculares, todos são moleculares, né, que têm uma característica genética, não necessariamente são herdados todos do câncer. Mas, no caso aqui, eu mostro para vocês que isso é uma das definições, algumas características herdadas, assim como é importante, né, para esses marcadores moleculares, eles predizem, né, comportamentos, né, eles podem, você pode atuar identificando esses marcadores moleculares em outras áreas do conhecimento. Existem vários tipos de marcadores, né? Os marcadores genéticos, a gente trabalha com o DNA propriamente dito, identifica no DNA, como eu também consigo avaliar a expressão gênica e também consigo determinar fenotipicamente esse marcador, por exemplo, dosar ele no sangue. Algo que eu sei que lá no DNA, né? Ou identificar aquele marcador. Eu posso identificar na célula, eu posso identificar no sangue. Então, é uma gama de marcadores que a gente pode estar avaliando, certo? Próximo. E, gente, então, o que é que a gente faz, né? A gente tem como base o câncer, depois eu falo de outras doenças que a gente também trabalha, a gente não só estuda o câncer, eu estou falando primeiramente do câncer infantil, a gente tem leucemias, linfomas, tumores sólidos, a gente tanto faz o diagnóstico das alterações genéticas, que não necessariamente são herdadas, certo, no câncer, e fazemos esse diagnóstico, mas também desenvolvemos várias perguntas que respondem um pouco a questão da origem da doença, a patogênese, as complicações, a resposta ao tratamento, várias questões. Então, a gente estuda marcadores moleculares que nos ajudam para responder essas perguntas, vemos risco de infecção, etiopatogênese, estratificação de casos e tomada de decisão, porque hoje em dia a gente também usa aprendizagem de máquina para estudar um pouco, estratificar esses pacientes. Isso leva uma contribuição à ciência, ao tratamento e ao diagnóstico deles, levando, consequentemente, ao impacto social e também científico. Próximo. Aqui eu mostro só algumas figuras de um estudo, né, que a gente fez recentemente, acho que foi em 2019, mostrando em relação a um tipo de câncer, né, que é o linfoma de Hodgkin, que ele não é de mau prognóstico, mas a gente de tão mau prognóstico, mas 20% dos casos, às vezes, recaem e vão a óbito. E nós estudamos um marcador molecular, que é do interleucina, que é da nossa imunidade, né, interleucina 12B, estudamos o gene e vimos que o grupo de pacientes que tinham linfoma, ele tem uma
alteração que é característica para o risco de desenvolvimento da doença. Então, isso foi um grupo lá tanto o grupo lá do laboratório, alunos, como também uma pesquisadora, né, em memória agora lá do Instituto Nacional do Câncer, a professora Rocio Hassan. Próximo. Aqui é um marcador que a gente estuda, né, o receptor FLT3, é um receptor para avaliar prognóstico em leucemias e que aqui mostra exatamente a relação da expressão desse marcador, é um trabalho que a gente publicou, mostrando exatamente a expressão desse marcador e uma maior mortalidade dos indivíduos relacionados a esse marcador. Mas só que, atualmente, a gente também está estudando esse marcador em outros tipos de câncer, né? E ele tem se mostrado bem promissor, tá certo? Próximo. Na sequência, o que a gente está fazendo também, gente? Como eu disse para vocês, que nós também estamos trabalhando achar uma agulha no palheiro, vocês estão vendo aí, né? Uma agulha no palheiro, né? E vejam, é difícil, né? Uma coisa dessa, porque a pessoa vai ter que ficar ali procurando. Já pensou quantos dias, quantos meses, que é o que a gente vive? Então, hoje em dia, eu estou trabalhando com meus bancos de dados e tentando estratificar pacientes com os meus marcadores, com os meus não, os que eu estou estudando, né? Então, desenvolvimento de algoritmos para classificação, diagnóstico e prognóstico de pacientes pediátricos. Então, uma abordagem que é baseada em data mining, a aprendizagem de máquina, né? Então, a gente está ampliando para várias outras áreas, né? Então, a gente tem uma parceria com a Católica, com a própria universidade, tá? Com colegas, que estão nos ajudando. Vocês vejam aí, né? Que esse desenhozinho aqui da ponta, né? Mostra uma série de camadinhas, são várias. A gente precisa clusterizar, quer dizer, colocar em cluster, né? Fazer uma clusterização para depois avaliar e ajudar, né, o médico. Poxa, esse grupo aqui realmente ele tem essa característica. Então, é isso que a gente tem buscado também agora fazer, além de usar o laboratório e fazer todas as análises, fazer diagnóstico do paciente. Próximo. Bom, então, aqui mostrando, né, então, que esse uso da inteligência artificial vai ser muito, ajuda bastante, a gente está trabalhando com isso, aprofundando. Próximo. E aí, eu mostro, eu acho que um artigo que a gente fez foi o nosso primeiro artigo, né, agora a gente está tentando fazer o segundo, com características moleculares. Então, isso aqui foi um trabalho que a gente publicou, foi o primeiro com doença de Alzheimer e data mining, né? Próximo. E isso, o que é bom aqui, que a gente conseguiu fazer uma associação, esse foi um trabalho, a gente trabalhou com Alzheimer, né? Mas, obrigada, tá um pointer aí, né? Pronto, excelente, vou usar a mãozinha. Obrigada. Pronto, então, aqui a gente conseguiu fazer uma associação muito importante com o Mini-Mental e outros testes de cognição, então foi muito importante isso, né? A gente agora está em outra fase do estudo, a gente conseguiu publicar o primeiro. Próximo. E a gente está usando isso, gente, para trabalhar com os pacientes com câncer. Então, a gente fez um ensaio inicial do banco de dados que eu tinha, importante é ter os bancos de dados, e a gente poder estratificar pacientes, tá? Então, é isso que a gente está fazendo também um pouquinho, tá? Aqui, gente, saí um pouquinho do câncer e vou entrar agora em outros projetos que a gente também desenvolve no laboratório, porque ele, como eu disse, é um laboratório de diagnóstico de câncer e também de pesquisa. E aqui eu sigo mostrando um outro projeto, que é um projeto recente, tá? Que tem uma parceria muito boa, é lá do laboratório, Oswaldo Cruz, na verdade, com o CISAM, né? Então, a gente tem um grupo muito bom, que é exatamente estudando adolescentes. Então, a gente está avaliando o perfil nutricional, né? A qualidade alimentar desses adolescentes no ambulatório de ebiatria.
que a professora Virgínia, que é enfermeira também, coordena lá esse ambulatório de pediatria, e a gente tem estudado questões relacionadas ao perfil genético e ganho de peso. Existem genes que já estão associados e que nós estamos trabalhando, né, em parceria com a doutora Cristina Rezende, que é nutricionista. Então, tem uma equipe boa aí do CISAM nos ajudando bastante. Isso aí, tá certo? Então, o pessoal de lá do programa de pediatria, que é lá da FOP, né? E da UPE, né? Pronto. Então, basicamente, a gente está estudando, então, vendo como é que é essa interação, pois existem genes que estão relacionados à maior ingestão de alimentos, ao ganho de peso, a partir de estudos, bem como também, que não está aqui descrito, mas também avaliando a microbiota oral na perspectiva molecular, que também está associada ao ganho de peso, já provado em crianças, né? Pronto, próximo. Também temos estudos relacionados ao câncer de pulmão, gente. Fizemos um estudo muito interessante, ainda continuamos com a parceria com o pessoal da genética da Federal, próximo. Aqui, né, estão mostrando que aqui existem vários genes estudados relacionados ao câncer de pulmão, próximo. Mas nós fomos estudar a presença do HPV no pulmão, vejam. Fomos estudar a presença do HPV do pulmão. O que achamos? Próximo. Então, e descobrimos nessa parceria com o pessoal lá da Federal, né, foram pacientes nossos aí do Oswaldo Cruz, e nós vimos a presença e atividade do HPV em câncer pulmonar primário, gente. Então, a gente está tentando progredir com esse projeto, né, ainda. Isso nós vimos não só que está lá, ele pode estar passando, mas a atividade, então isso tem algo a ver. Não estou nem afirmando que é etiopatogênese, mas está patogênese. Próximo, a gente publicou também. Olha aí o CISAM mais uma vez, tivemos um apoio grande, avaliação da expressão de metaloproteinase de matriz e microRNA, que é um dos tipos de RNA, tá certo? Em pacientes com câncer cervical, isso é um trabalho do Gil Wellington, próximo, Gil Wellington, ele também, eu acho que ele participa do comitê de ética aí, né? Então, a gente sabe a importância do HPV, a infecção do HPV, o risco de câncer, mas que também isso tem que estar associado com fatores genéticos e fatores ambientais, né? Próximo. Então, mostrando esses RNAs, eles são estão relacionados à expressão gênica, está relacionado a processos biológicos, tá? Tem em torno de 19 a 30 e é não codificante, tá certo? Não codifica, tá? Uma proteína. Próximo. E aí, a gente tem um outro também, só para finalizar o outro, desculpem, e o Gil, ele já conseguiu se submetendo. Eita, já tocou. Próximo. Próximo. Pronto. E aqui a de Charcot-Marie, que é um outro projeto que a gente faz, só para terminar. Posso terminar? Pronto. Olá. Pode terminar. Obrigada. Em Charcot-Marie, tá? Que é uma doença neuromuscular, gente, que é subdiagnosticada, tá certo? Aí tá. O som, Tereza. Voltou? Pronto. Sim. Então, 1 a cada 2.500 pacientes, tá? E passe próximo. Ela é uma doença realmente, assim, que pode comprometer, né, bem a questão motora do indivíduo, tá? Tem um nome pelos seus descobridores, o próximo. E aqui a gente vê, né, nós fizemos, a aluna defendeu nessa semana, na terça-feira, nossa aluna de mestrado é neurologista do Oswaldo, coordenado
orientado por mim, pela professora Carolina Cunha, também neurologista, e nós descobrimos, né, estamos em parceria com a TUERP, e estamos fazendo um trabalho identificando mutações. Acreditamos que isso é uma perspectiva muito interessante. Olhem aí, nós identificamos a primeira mutação, passe o próximo, da América Latina. Aqui, ó, onde está a setinha, vocês veem aí a rosa ali, ó, foi a primeira mutação dessa HNT aqui encontrada na América Latina e que mostra uma influência europeia, né, na nossa população, tá certo? Também. Próximo. E aí, estamos com esses projetos também agora, né, a Covid não podia deixar. Próximo, para finalizar. Então, marcadores imunológicos moleculares em convalescentes da Covid, né? Receptores de plasma convalescente, profissionais de saúde com o pessoal da Federal. E aí também uma proposta nova de um painel imunológico para estratificação de pacientes com microcefalia, com câncer e com microcefalia por Zika, e que tiveram ou estão com a Covid-19. Então, esse é um projeto bem recente. Próximo. Pronto, e aí são as nossas parcerias, né? Essas parcerias aí que são... Tem outras mais, mas essas são as que estão mais envolvidas nesse momento, inclusive com Portugal, que eu não apresentei para vocês. O pessoal de Portugal tem atuado no projeto do CISAM. Próximo. E aí, opa, ficou de cabeça para baixo? Mas aí... Vejam aí, gente... Essa é minha turminha, sem esse grupo a gente não faz nada, né? Então, aqui são os nossos técnicos, alguns alunos, numa capacitação agora na época da Covid, viu, gente? Então, sem esse grupo e mais outros que não estavam aí, porque senão já era aglomeração demais, né? Então, não podia, entendeu? A gente não podia fazer isso. Próximo. E aí... Só uma mensagenzinha dessa pessoa tão especial, que eu tenho muito carinho, né? Que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas, né? E a gente é que tem a obrigação, né? De mudar o mundo, né? Com o nosso trabalho, né? Às vezes a gente não tem reconhecimento, mas a gente tem que ter essa certeza de que a gente, de alguma forma, está contribuindo e está formando pessoas e está ajudando essas pessoas a mudarem o mundo, né? Essa mensagem de Paulo Freire, ela é sempre muito marcante, tá, gente? Obrigada. Desculpem aí ter passado esse pedacinho de tempo. Obrigada, professora Tereza, né? Foi muito bom ouvir a quantidade de projetos, né, que o laboratório produz, sob a sua coordenação, né? E eu acho que a gente pode, então, chamar a professora Márcia para fazer a sua fala. E depois a gente abre, então, para perguntas, né, como a gente combinou. Boa tarde, professora Márcia. É um prazer estar aqui com você também, né? Bom, a professora Márcia vai falar sobre resistência bacteriana aos antibióticos, as superbactérias. Então, boa tarde. Oi, Vivi. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando esse simpósio, né? Eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre o tema de pesquisa do nosso laboratório. Então, você pode passar o próximo slide, por favor. Queria começar mostrando essa linha de tempo para que a gente tenha uma ideia de como a resistência evolui rapidamente, né? Aqui começa nos anos 30 até 2015, mais ou menos. Na parte superior desse slide, vocês vão ver a época, mais ou menos, em que os antibióticos começaram a ser utilizados na prática clínica. E na parte inferior da linha de tempo, a gente vê os primeiros relatos de resistência desses antibióticos. Então, dá para, se vocês olharem, por exemplo, as sulfonamidas, bem ali à esquerda em vermelho, né? Desenvolvidas nos anos 30, 40, já com relatos de resistência em 40, 45. Assim como a penicilina, logo ali ao lado. Mas lá no final da linha de tempo, já 2000, 2015, linezolida, daptomicina, já com relatos também
de resistência poucos anos depois. Então, isso é o que a gente está vendo nos dias de hoje, uma evolução muito rápida, né? O surgimento muito rápido de isolados resistentes, né? O próximo slide, por favor. Bom, e o que nos preocupa em termos de tanto a classe médica como quem faz pesquisa nesta área? É o surgimento de bactérias com esse perfil que está mostrado aí nesse antibiograma, né? Então, nós temos aí um isolado bacteriano, uma bactéria gram-negativa, Klebsiella pneumoniae, o antibiograma mostrando que ela é resistente a todos os antibióticos que foram testados, né? E se vocês conseguem perceber, está grafado ali com marca-texto alaranjado, a resistência à colistina, que é um dos mecanismos mais recentes de resistência que surgiram aqui no mundo, né? E aqui no Brasil também. O próximo slide, por favor. Bom, então eu vou falar um pouquinho dos principais fenótipos conhecidos, né, dessas bactérias chamadas aí de superbactérias ou bactérias multiresistentes. Nas gram-negativas, o fenótipo de multiresistência mais antigo, que surgiu lá pelos anos 80, foram as bactérias ESBL positivas. Elas foram assim chamadas porque elas produziam enzimas beta-lactamases, que estão aí mostradas nesse esquema, né, em verdinho, né? E essas beta-lactamases, os genes dessas beta-lactamases sofreram mutações e, eventualmente, essas mutações levaram a modificações dos aminoácidos que estavam no sítio ativo da enzima ou em regiões próximas a este sítio ativo. Então, isso fez com que essas enzimas tivessem o seu espectro de ação estendido. Então, enzimas que antes eram capazes de hidrolisar e inativar beta-lactâmicos como penicilinas ou cefalosporinas de primeira geração, passaram também a ser capazes de inativar cefalosporinas de até terceira geração, né? Isso deu muita preocupação, porque as bactérias produtoras dessas enzimas, né, eram resistentes a quase todos os beta-lactâmicos, apenas os antibióticos carbapenêmicos ainda eram eficazes para tratar essas infecções. Em consequência disso, os carbapenêmicos passaram, então, a ser utilizados com muita frequência na prática clínica, porque essas bactérias produtoras de SBL se disseminaram bastante, né, no mundo todo. O próximo, por favor. E aí, o que nós vimos, que não poderia deixar de acontecer, né, que a resistência bacteriana ela é sempre resultado de uma pressão seletiva, quando o uso do antibiótico, de determinado antibiótico, é muito frequente. Eventualmente, ele vai selecionar bactérias que têm um mecanismo de resistência, né, àquele antibiótico. Então, surgiram as bactérias produtoras de carbapenemases, né, que são beta-lactamases capazes também de hidrolisar os antibióticos carbapenêmicos. As carbapenemases podem ser classificadas em dois tipos principais, né, as metalo-beta-lactamases, porque dependem de zinco, né, como cofator enzimático. E aí eu destacaria aqui no Brasil a SPM, que foi isolada em São Paulo, e a NDM, que foi isolada em Nova Delhi e reportada pela primeira vez no Brasil em 2013. Embora elas tenham uma importância muito grande, a carbapenemase que mais se disseminou, tanto no Brasil como no mundo inteiro, foi a carbapenemase KPC. Ela é o principal problema hoje, eu diria, de infecção hospitalar em todo o mundo. Já é endêmica em várias regiões, né, na Europa, Estados Unidos, aqui também na América Latina. E embora a mídia, né, e a linguagem comum chame bactéria KPC, na verdade KPC é o nome da enzima, né, é Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Foi assim chamada porque foi isolada primeiro nessa espécie, mas esta enzima KPC hoje está presente em várias espécies de bactérias, tanto enterobactérias quanto também bactérias não fermentadoras. E aí o problema é que para essas infecções não se pode mais utilizar beta-lactâmicos nem os carbapenêmicos. Por conta disso, muitas dessas bactérias multiresistentes, além desse fenótipo, né, de produção de carbapenemase, elas costumam acumular vários outros genes de resistência a outros antibióticos, né? Então, essas bactérias produtoras de KPC normalmente são resistentes a vários antibióticos e era muito comum surgirem isolados com sensibilidade apenas às polimixinas, né? O próximo slide, por favor. As polimixinas, elas foram antibióticos desenvolvidos lá nos anos 60, começaram a ser utilizados até mais ou menos o início dos anos 80,
Porém, devido à alta toxicidade, são principalmente muito nefrotóxicos, eles foram deixados de lado, né, e substituídos por outros antibióticos. Agora, dos anos 2000, metade dos anos 2000 para cá, com o surgimento dessas bactérias produtoras de carbapenemases, essas polimixinas passaram a ser utilizadas novamente. Muitas vezes era a última opção terapêutica. E como é que a polimixina atua? Aqui no lado esquerdo do slide, a gente pode ver que elas estão, a polimixina aí está registrada como cor-de-rosa, né? Ela atua sobre o LPS, na membrana externa das bactérias, e desestrutura esta membrana. Então, a célula se rompe e a bactéria acaba morrendo, né? Que ela tem uma afinidade pelo lipídio A, que é a porção lipídica do LPS. Aqui na direita, o lipídio A, ele ficou simbolizado com a cor verde, para diferenciar do amarelo ali, que é justamente para mostrar a maneira como a bactéria pode resistir à ação da polimixina, né? Então, esse lipídio A ele é modificado através da ligação com dois grupamentos químicos diferentes, pode ser fosfetanol amina ou aminodeoxiarabinose, por sistemas enzimáticos, né, presentes na bactéria, e a adição desses grupamentos químicos reduz a carga negativa do LPS, que deixa então de atrair a polimixina, que é um antibiótico catiônico, né? Então, o que se levou uma grande preocupação é que esses mecanismos, que eram principalmente cromossomais, passaram a ser também plasmidiais, uma vez que foi isolado em 2015, foi descrito pela primeira vez um isolado de Escherichia coli que continha um plasmídio com o gene MCR1, que é um gene que também codifica a fosfoetanol-amina transferase, faz essa mesma modificação do lipídio A. Então, por conta disso, essas bactérias se tornaram resistentes também às polimixinas, dando origem àquele tipo de antibiograma que nós vimos lá no início da apresentação, né? Próximo slide, por favor. Para falar um pouquinho, então, das superbactérias gram-positivas, né, nós temos 3 fenótipos importantes para chamar a atenção. O primeiro seria os MRSA, que são os estafilococcus aureus resistentes à meticilina ou oxacilina, né? Essas bactérias, elas modificaram o sítio-alvo de ligação dos beta-lactâmicos, como é o caso da meticilina, que é a PBP, né, a enzima ligadora de penicilina, a proteína ligadora de penicilina. Então, essas bactérias têm uma PBP mutante, que foi denominada PBP2A, e por conta dessa mutação, nem a meticilina e nenhum outro beta-lactâmico é capaz de se ligar ao seu alvo. Então, as bactérias que têm essa mutação são resistentes a todos os antibióticos beta-lactâmicos, né? São as MRSA. Neste caso, normalmente a opção que se utiliza para tratar estas infecções são os glicopeptídeos, né, destacando a vancomicina. Próximo slide, por favor. E aí, por conta justamente do aumento do uso da vancomicina, decorrente da grande disseminação dos estafilococos MRSA, surgiram bactérias resistentes à vancomicina. Os primeiros casos mais conhecidos foram com os enterococos, Enterococcus fecalis e Enterococcus faecium. O que essas bactérias mostraram, né, em relação à resistência? Os filamentos de peptidoglicano, que são ligados entre si para formar a parede celular, normalmente eles têm uma terminação com 2 aminoácidos alanina, que estão aqui destacados em azul, e é justamente esse aminoácido alanina que é o ponto de ligação da vancomicina. Ela se ligando a esse aminoácido, ela impede a síntese do peptidoglicano, e a célula acaba morrendo porque não consegue finalizar sua parede celular, né? O que se viu são que esses enterococos resistentes à vancomicina, eles modificaram esse filamento do peptidoglicano, substituindo essa alanina por lactato. O lactato, então, não tem o seu sítio de ligação à vancomicina e essas bactérias, então, conseguiam sobreviver e resistir à ação deste antibiótico. Quando os VREs apareceram no ambiente hospitalar, a principal preocupação foi não tanto pelo VRE em si, né, que a gente sabe que poderia causar uma infecção difícil de tratar, mas os VREs normalmente, os enterococos são bactérias oportunistas, né, é mais difícil surgir uma infecção, eles são mais encontrados colonizando os pacientes. Porém,
a chance dos enterococos fazerem conjugação com algum estafilococcus era muito alta, e a transmissão desse mecanismo de resistência causava essa preocupação, porque os estafilococcus aureus, ao contrário dos enterococos, são bactérias muito patogênicas, né? Aquele patógeno verdadeiro que a gente chama. E esse mecanismo de resistência é o mecanismo plasmidial, né? Então, o que aconteceu, o que se esperava, acabou acontecendo em vários locais do mundo, embora ainda seja bastante raro, foi o surgimento de Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina. Então, aqui na direita do slide, eu estou mostrando um caso brasileiro, foi o primeiro caso descrito aqui, em 2014, em que se viu que este paciente, que estava internado há uns 2 meses, em um determinado momento, foi isolado um Staphylococcus resistente à vancomicina no sangue deste paciente, e então se resolveu se investigar se ele não estava colonizado por um VRE. Então foi feita a cultura de swab retal e realmente foi detectado um VRE neste paciente. Então foi também o mesmo caso. Até hoje todos os casos descritos de VRSA, né, Staphylococcus resistentes à vancomicina, foram decorrentes de transmissão de um plasmídio de um enterococcus resistente para os estafilococos, né? O próximo slide, por favor. Bom, então aqui eu só queria finalizar falando um pouquinho sobre o nosso grupo de pesquisa, né? Esse nosso grupo, nosso laboratório de resistência antimicrobiana, ele foi criado em 2004, aqui no Instituto de Ciências Biológicas, e formou, né, vários alunos, vários pesquisadores, né, doutores, e um desses professores formados por nós, na verdade a professora Ana Carolina, ela hoje é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e continuou com essa linha de pesquisa lá na Rural. E daí nós, então, criamos um grupo, juntando pesquisadores e alunos das 2 instituições, né, que hoje a gente chama de Grupo de Resistência Microbiana, criado em 2013. Além dessas 2 instituições, nós temos também ex-doutores, né, formados aqui pelo nosso grupo, que atuam no CTN, né, que atuam em outras instituições, que continuam contribuindo conosco. Então, os principais pesquisadores do Grupo de Resistência Microbiana somos eu, né, professora Márcia, professora Beatriz Godoy, que também é daqui, da UPE, do ICB, professora Ana Carolina Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o doutor Felipe Cavalcante, que atualmente trabalha no CETENG, a doutora Marinalda Vilela, que também é daqui do ICB, da UPE. O próximo slide, por favor. Bom, e aqui, só para finalizar, queria apresentar para vocês as linhas de pesquisa que nós atualmente estamos desenvolvendo. Estamos principalmente centrados nessa questão da resistência a polimixinas, né, a colistina, que a polimixina que é bem preocupante, porque está presente em bactérias que às vezes não trazem outra opção para tratamento das infecções, então é importante saber como esses mecanismos se estabelecem, né? Então, nossas principais linhas de pesquisa são estudar os mecanismos de resistência à colistina em enterobactérias, como Klebsiella, Escherichia coli, como também em bactérias não fermentadoras, no nosso caso aqui a Pseudomonas aeruginosa, né? E, além disso, estudamos também alguma parte da virulência, né? Vendo se os mecanismos de resistência, de certa forma, podem interferir na virulência desses isolados clínicos. É o próximo, por favor. Pronto, então é isso que eu queria colocar rapidamente para você, né, um panorama sobre a resistência bacteriana e me colocar à disposição aí para questionamentos. Muito obrigada. Obrigada, professora Márcia, né? É um tema muito interessante esse, né? É sempre uma preocupação enorme essa questão do mecanismo de resistência dos micro-organismos, né? E parece uma luta constante, não é? Essa questão. Verdade. Vou chamar a professora Rita para a gente iniciar, então, as discussões. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Viviane. Tereza, volte aqui Precisamos de você, para que a gente possa conversar um pouco sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Tereza Cartacho. É um prazer enorme estar nessa mesa com colegas assim, que são mais que colegas, são amigas. Um instantinho, Rita, estou voltando à câmera, viu?
São colegas de trabalho, mas são pessoas que eu considero amigas pela convivência e pelo respeito pela relação construída. E eu vou conversar um pouco com vocês, estou aqui olhando as perguntas, né? Mas antes eu queria parabenizar tanto Tereza como Márcia, falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem em 15 minutos, é um desafio enorme, né? Porque além da perdi os cabelos. há uma infinidade de trabalhos sendo realizados, é muito difícil resumir. Então, como é curto, eu peço que vocês sejam objetivos na resposta, para ver se a gente consegue, pelo menos, ter um bate-bola. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para a Tereza, depois para a Márcia, e pelo menos mais uma para cá. Então, Depois Tereza, eu posso fazer uma para a Márcia também? Pode. Coordenadora. Pode, claro. Vamos lá, vamos ser objetivos, meninas. Tereza, existe algum marcador molecular que seja adequado para estudar qualquer tipo de câncer, ou pelo menos os tipos de câncer que você estuda no seu laboratório? Existe. Veja, Rita, foi muito boa a sua pergunta, né? Todos esses marcadores que eu estudo, até para o diagnóstico, eles são moleculares, não é? Porque, no final das contas, a gente estuda uma translocação, por exemplo, é uma das alterações, troca de partes cromossômicas, né? Nas leucemias, tá? Ou em alguns tumores sólidos também, né? Mas nas leucemias é a alteração mais comum. Isso também é um marcador molecular. Só que eu, além de estudar isso para diagnóstico, eu também faço pesquisa com outros tipos de marcadores que são herdados e que podem, dependendo de como você, dependendo da sua condição, da sua interação com o ambiente, o seu perfil genético também pode interferir, né, numa situação de uma doença, ou de um tratamento, ou de uma resposta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um marcador molecular muito interessante que é muito usado e que eu uso no laboratório, bem caracterizado para resposta ao tratamento com metotrexate, que é um polimorfismo de um gene que está relacionado a uma enzima, que é a metilene tetraidrofolato redutase. Então, a gente sabe que o paciente que tem o homozigoto recessivo, o homozigoto recessivo, ele está relacionado, está associado a um pior prognóstico com relação ao tratamento. Não pior prognóstico em resposta, mas toxicidade. Ele pode desenvolver. Então, o médico, ele já sabe que tem que hidratar mais o paciente, então ele toma alguns cuidados, então esse é um marcador importante, tá certo? Então é isso. Inclusive, eu estava com saudade de ouvir você falar sobre MTHFR. Você nunca mais foi, eu nem falo tanto, mas eu uso na rotina, agora já é implantado isso na rotina, já é rotina. Já é outra história, né? Márcia, graças a Deus. Quando eu comecei, Rita, o pessoal do CEAM, quando eu trouxe essa ideia do MTHFR, o pessoal olhou para mim e disse, que coisa estranha que essa professora quer fazer isso aqui. Mas hoje em dia é rotina, a gente usa, eles pedem e a gente faz. Vamos lá. Estão evoluindo, né? E as coisas vão sucedendo. Márcia, uma coisa assim que sempre me ocorre, né? As bactérias resistentes, elas são extremamente interessantes, nos interessam muito pelo risco que nós corremos em função disso. São importantes para a pesquisa de uma forma geral, para a indústria farmacêutica, etc. Mas eu como tenho uma formação que eu trabalho com animal, trabalho também um pouco com o ambiente, sempre me ocorre a importância de fazer esses estudos dessas bactérias do ponto de vista ambiental. Então, a reflexão que eu gostaria de conversar contigo é o seguinte: será que estudos feitos de uma forma muito ampla sobre as bactérias e a resistência bacteriana, com abordagem ambiental, e associando esses estudos à educação ambiental, não seria uma forma interessante da gente poder enfrentar, ser um enfrentamento, porque é uma questão de higiene, né? Então, tem uma questão de comportamento. É uma questão também relacionada a hábito alimentar. Então, só queria que você, de uma forma sucinta, mostrasse as perspectivas de fazer isso e
por que isso não é tão feito em larga escala? Rita, tu estás certíssima em relação a essa questão ambiental, né? Essa correlação com o ambiental. Parece que a gente demora um pouquinho para acordar para as coisas, né? Como esses mecanismos de resistência surgiram principalmente nos ambientes hospitalares e onde eles têm, onde é mais preocupante, né? Porque a gente tem ali um paciente sofrendo com aquela infecção, né? Dependendo do tratamento. Então, muito dos trabalhos, muito das pesquisas focaram no ambiente hospitalar. Mas hoje esse panorama já está mudando bastante, né? Nós fomos o ano passado, participamos de um congresso aqui no Nordeste mesmo, onde havia já vários trabalhos mostrando a investigação de mecanismos de resistência no ambiente. E é preocupante, porque você encontra em todo lugar. Assim, a gente só não encontrava porque não procurava. Inclusive essas bactérias, chamadas bactérias KPC, né, que são bactérias extremamente resistentes, elas são detectadas já em águas, em mananciais, em rios, em ambientes fechados, até dentro de aviões, né? Já fizeram um estudo em pias de aviões, porque existe uma frequência muito grande de pessoas mudando de um país para outro, viajando, e com isso vão disseminando essas bactérias. No solo também. Oi? No solo também. Principalmente no solo. O solo é onde tudo começa, né? Água. Porque assim, em teoria, muitos desses mecanismos de resistência que a gente vê hoje no ambiente hospitalar, eles já existiam há muito tempo no solo, né? Porque o solo é onde está acontecendo ali a disputa pelo nicho, né? Então, não é à toa que os antibióticos, a maioria dos antibióticos é produzida por micro-organismos do solo, e os mecanismos de resistência também, né? Surgem aí nesse ambiente. Então, é extremamente importante essa educação, sim. Eu gostaria muito de ver esse trabalho nos hospitais universitários da Universidade de Pernambuco. Então, faço essa provocação, mesmo que não seja você, que estimule alguém do grupo. Eu acho que a gente precisa. A gente está na onda de se cuidar em relação ao Covid, e nós, de uma forma geral, somos extremamente descuidados em relação às bactérias. Com certeza. A gente tem a professora Beatriz, que é do nosso grupo, né, já começou um trabalho nesse lado, nessa questão ambiental, já está desenvolvendo com os alunos dela de iniciação, e a gente já conversou também no grupo, conversei também com a professora Ana Carolina, para a gente começar a fazer também essa parte aqui no Nordeste, que ainda é muito pouco trabalhado, ainda é muito pouco investigado. Tereza, você quer fazer a pergunta à Márcia agora? Quero rapidinha, Márcia, bem rápida. Márcia, você consegue já fazer essas avaliações de resistência bacteriana na rotina, quando eu falo a nível molecular? Como é que isso tem caminhado? Qual a perspectiva? Que eu acho que foi uma coisa que a gente, né, já conversou um pouco, né, e eu tenho essa perspectiva, porque é muito interessante. Eu também tenho trabalhado, né? A Luísa defendeu agora a tese dele, e a gente encontrou algumas coisas bem interessantes relacionadas em criança, né? A infecções, mas não assim especificamente. Acho que a gente queria ter estudado mais profundamente, e é importante isso, né? Algumas coisas a gente poder manter. Não sei como você está aí nesse andamento, nessa luta para isso. Para a gente aplicar, né? Isso aí, dentro do hospital. Infelizmente, na rotina, a gente não consegue ainda. Nós não temos... parece mentira, mas apesar da gente estar num ambiente onde tem pessoal técnico com boa formação, né? Nós ainda temos pouquíssimos recursos para conseguir colocar na rotina um diagnóstico molecular. Essa é que é a verdade, né? Existem já vários hospitais no mundo que já fazem detecção de KPC, detecção de MCR, e já sai no laudo, né, que aquela bactéria produz. Eu pensei foi na KPC logo, porque... a gente faz só detecção fenotípica, por enquanto. Não é fundamental. Eu também não consigo fazer tudo, né, como nas leucemias. A gente está... Depois desde 2002 que eu mostrei que a gente implantou o laboratório, só agora é que a gente está iniciando quantificação, quer dizer, implantando a quantificação de transcrito de leucemia. Veja, esses anos, agora, mas foi a partir de 2016, 2017 que começou lá o pessoal a fazer
E eu não, até agora. Então, assim, é difícil. A gente vai na luta, né? São as limitações que a gente ainda tem, né? Mas eu agradeço, Marta. Você falou da questão da limitação, que a gente sabe que é de ordem financeira, né? É um desafio enorme fazer pesquisa, abordagem genética mais ainda, porque tudo é muito caro. Tudo. E assim, hoje a gente sabe que para esses estudos desses marcadores moleculares em doenças, como câncer e outras que você estuda, existem vários grupos trabalhando na perspectiva genômica, que você sequencia logo o genoma do indivíduo, do paciente. Isso é uma realidade ainda distante, né, do que a gente consegue fazer. A minha pergunta é a seguinte: você considera necessário, no mínimo, quantos marcadores moleculares nas análises que você realiza? Esse é para mim ou é para a Márcia? É para você, Tereza. Ah, obrigada. Eu não sabia, eu pensei que... Rita, isso depende da doença, entendeu? Que você estuda. Então, hoje em dia, se eu for pensar, não estou falando marcador molecular, por exemplo, herdável, aqueles que eu estudo como predisposição, como patogênios ou resposta a tratamento, tá certo? Eu estou falando, por exemplo, no diagnóstico mesmo. Por exemplo, se eu quiser, eu posso trabalhar um marcador que é característico da leucemia, a translocação, eu faço ela de uma forma onde você tem o endpoint lá, só vê a bandinha lá no gel e pronto. Mas eu não sei, Rita, quanto que aquele paciente tem de transcrito lá. Para isso, eu preciso de um sistema, que é o que a gente está fazendo agora, e precisa comprar kit, né? E precisa treinamento. A gente fez o treinamento, agora a gente vai precisar manter isso para poder... Não só a gente vai atender o Hospital João do Crime, mas a gente vai atender o Estado, porque tanto você faz para criança como faz para adulto, né? Por exemplo, a leucemia mieloide crônica, a cromossomo Filadélfia, né? Então, a translocação 92. Então, essa é fundamental. Se você consegue quantificar, bom, eu montei. Agora, como eu vou fazer agora, né? Então, é esse o ponto. A gente precisa de investimento, se for até de empresa mesmo, né? Que chega e diz assim, poxa, você vai fazer isso. Tem empresas que fazem isso, né? Mas a gestão pública, eu sei que tem suas dificuldades, principalmente com a Covid, né? Eu vivi isso. A gente, dinheiro de projeto, eu fiquei sem centrífugo durante a pandemia. Eu comprei com dinheiro de projeto para fazer a rotina do laboratório. Então, essa é a realidade que a gente vive no momento, Rita, porque não é fácil, mas a gente está lutando. E aí, como eu estou muito empolgada, e aí sempre vou fazendo, porque me anima e vou formando as pessoas. Isso me alegra. Quantos minutos, Viviane ou Sandra, por favor? Bem, tem uma pergunta da Rita. A gente teria um pouquinho mais, eu creio, porque a nossa mesa finalizaria às 15h30, mas como atrasou um pouquinho para começar, eu acredito obrigada. Um pouquinho mais, tá bom? Ok, obrigada. Tem uma pergunta da Célia Nascimento, que é a seguinte: como podemos melhorar a comunicação com a população? Eu gostaria que vocês duas respondessem de uma forma bem sucinta, porque a gente sabe que aqui tem assunto para a tarde toda e a gente não tem esse tempo. Então, vamos lá, meninos. Você que sabe, quer que eu comece ou você começa, Márcia? Pode ser, Tereza. Eu não sei se eu entendi exatamente o que ela quis dizer, mas eu acho que a comunicação era no sentido assim de talvez divulgar o que a gente faz ou até do tema que a gente aborda, né? Existem várias iniciativas que poderiam ser feitas. Acho que uma das coisas que a gente está aprendendo agora com essa pandemia é que a gente poderia usar muito mais as formas de comunicação virtual do que a gente costumava usar, né? Isso é um aprendizado que nós estamos tendo. Em relação especificamente à resistência bacteriana, a gente trabalhou durante um tempo, há uns anos atrás, com comunidade diretamente, né, para falar um pouquinho sobre automedicação, sobre o problema de utilizar antibióticos sem necessidade. Tem um ex-aluno nosso que acabou fazendo o doutorado no Rio de Janeiro,
e desse doutorado ele também gerou uma cartilha falando desse problema da resistência bacteriana, né, para divulgação, né, através da Fiocruz. Então, assim, acho que o que a gente precisa fazer agora é mais trabalhar mais em cima dessas facilidades que a gente aí está aprendendo a usar, me faltou a palavra agora, mas de trazer as pessoas a mais próximas da necessidade, né, de se educar para a questão da resistência, né, da resistência bacteriana. Conta, Tereza. Bom, em relação ao que eu acho que Márcia tem toda a razão, a pandemia nos ensinou, vamos ser melhores ainda, eu creio nisso, tá certo? Então, e principalmente nessa pergunta, Célia, muito boa a sua pergunta, é uma pergunta, né, de a gente chegar mais próximo da sociedade, tanto na perspectiva de divulgar, não é, as ações, né, eu acho que a UPE ela já faz um pouco isso, né, a nossa universidade já faz, mas a gente precisa divulgar mais e mostrar o que é que a gente tem de atendimento, porque às vezes, dentro da própria universidade, nós mesmos, tem pessoas que lá fora sabem, mas não sabem, por exemplo, que a gente tem um laboratório que faz diagnóstico. Aqui dentro tem um laboratório que faz diagnóstico de biologia molecular, né? Porque a gente não tem, é dentro da universidade, mas lá fora, às vezes, as pessoas sabem por quê. Existe uma divulgação, a gente precisa divulgar mais. Eu posso dizer que eu faço meia-culpa também, tá entendendo? Porque eu não divulgo tanto, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, mas também eu não posso fazer só, eu tenho que fazer em parceria com a universidade, com o hospital, não é? Eu acho que é isso que a gente tem que estar mostrando mais, né? Eu acho que o Centro de Estudo do Hospital agora, ele está com a professora Betise, me procurou, né? Eu quero parabenizar ela também, ela me procurou, a gente fez um trabalho de todos os equipamentos do laboratório, para divulgar, então acho que a gente pode também ampliar. Eu fiquei muito satisfeita com esse trabalho, foi até na época que eu estava lá no treinamento e ela foi lá conversar comigo, achei, e isso é bom, a gente pode fazer isso também nas nossas unidades e os nossos projetos, como eu fiz aqui, mostrei alguns, uma parte, né? Eu só fiz 15 minutos, então fui correndo assim, e pronto. Então, eu acho que você está certíssima, Célia, se aproximar, buscar os meios de comunicação junto com a universidade, junto com a sua unidade, onde você está inserido. Tereza, Márcia, Viviane, foi um prazer enorme esse encontro com vocês. Eu que agradeço. Parabenizo também as duas. A gente, como comunidade de CB e da UPE, ficou orgulhoso de poder contar com vocês. Agradeço também a organização do evento. Todos que parabenizar o evento. Parabéns a todos, gente. Muito organizado. Eu queria também agradecer e parabenizar, agradecer a professora Márcia, a professora Tereza e a professora Rita pela excelente moderação, né? E vamos, então, finalizando a nossa mesa, né? As discussões foram excelentes, acho que a gente teria mesmo uma tarde inteira, né, de discussão. Então, agradecer, parabenizar também ao evento, agradecer a Sandra por esse trabalho imenso. Eu disse a ela hoje que ela é uma gigante, né, porque foi um trabalho maravilhoso. Tem palavras, viu? Parabéns. Agradecer, a gente agradece a todas, ficamos maravilhados, passaremos realmente a tarde toda aqui com vocês aprendendo, e o convite fica, né, em todas as unidades do complexo hospitalar, vamos testar as bactérias, vamos buscar e vamos resolver isso. É isso aí. Eu já estou lá no CISAM, Márcia, vamos embora para lá, eu já estou trabalhando lá com eles. Vão te dar muito trabalho, viu? Que bom. Obrigada, viu, Sandra? É um prazer, gente. Até mais. Obrigada a todos. Vai, gente.